Ligar minha câmera, porque o jeito que eu tô aqui, eu vou ter que ficar segurando o telefone. Então, eu vou desligar minha câmera hoje. Tudo certo, Mari. Então, meu boa noite a todas, a todos, oficialmente. Estamos no dia 14 de maio, no nosso tear. E como de praxe, nós começamos com uma concentração, com uma oração, com uma consagração do nosso encontro. Assume uma postura confortável, acomodada, onde quer que você esteja, no seu assento, no seu sofá, na cama, onde for. Vai sentindo o eixo central do teu corpo físico, percebendo a coluna, o pescoço, as cinturas escapular e pélvica. Vai soltando as pernas. Trazendo o foco da tua atenção para o corpo físico. Conscientemente percebendo aquelas pequenas partes em que, em geral, não damos atenção. Vai percebendo cada um dos dedos dos pés, as solas dos pés. Se você puder, dá uma mexidinha, vai sentindo o teu enraizamento. À medida que você vai respirando, com consciência. Iluminar é trazer a luz, é enxergar, é expandir a consciência. Por isso treinamos o foco para percebermos cada parte do corpo físico. Faz inspirações profundas, sentindo o relaxamento que a inspiração traz para você. E na exalação, solta mais. Enquanto isso, os pensamentos, os sentimentos vão navegando diante do foco da tua atenção, competindo por atenção. Deixe que eles flutuem e se movimentem em direção à terra, assentando no chão. E a tua mente vai ficando cristalina, como um espelho d'água, com muita gentileza. Atingido um certo patamar de serenidade, por mais relativa que seja, conduzimos nossa atenção ao coração. E com o coração nós nos conectamos aos nossos mentores pessoais, pedindo sua presença e sua bênção.
e a orientação de nossos mestres e professores, guias e benfeitores de todos os planos. Agradeço a presença de vocês aqui hoje. Vamos começar a nossa conversa. Bom, nas últimas semanas, eu trouxe uma imagem, uma metáfora, uma analogia, que foi a do teatro, em que nós nos vemos como este ator, esta atriz no palco, tendo consciência da imensidão para trás que existe nesse ato, nessa peça, as coxias, os bastidores, o estudo das falas, o script, a maquiagem, o figurino, tudo, todo o cenário, como uma representação de toda a bagagem, toda a construção pessoal e coletiva que nós trazemos para este momento de vida, de ato. E deste ponto para frente existe uma imensidão também, que é o nosso olhar. O nosso olhar é esse nível de consciência que somos e que lançamos para o mundo diante de nós. Então, a nossa recepção, assim como a nossa ação, depende do nosso olhar. O olhar é também uma analogia, uma metáfora para o nosso estado de percepção de realidade. E, e o que foi dito na semana passada, uma das ideias principais, é de que se a gente decide, na verdade, deixa eu recomeçar essa frase aqui. Essa imensidão para trás, esses cenários, essas falas decoradas, tudo isso que existe ali atrás na montagem desse espetáculo, é a nossa bagagem de memória. A memória, ela é feita de conhecimento, de estudo, de experiência, e é feita principalmente do sentir direto das experiências. Quando Bom, o que está para trás é um registro, né, é um registro. E esse momento aqui é o que a gente vive. Acredito, aliás, eu devo dizer até ousadamente que eu tenho certeza que todos nós já passamos por alguma situação nova, porque a vida é sempre nova, em que, de alguma forma, alguma coisa dessa imensidão para trás, alguma memória dessas foi ativada diante de uma cena meramente semelhante. Em geral, essas questões que afloram tendem a ter uma carga negativa, em geral, porque, a dor é muito marcante. Mas coisas boas também, né, lembranças boas também podem ser afloradas em determinadas situações. Quando a gente olha a foto de alguma pessoa querida, por exemplo, ou olha para alguma paisagem, a gente invoca memórias, lindas, né, memórias felizes e tudo mais. Mas, como a gente está dentro de um contexto terapêutico, eu posso dizer, buscando o autoconhecimento e o conhecimento, é interessante a gente olhar para essas coisas que são um pouquinho mais doloridas. Já falamos aqui também sobre a importância desse nosso olhar, esse nosso estado de percepção, ele ser receptivo, aberto, empático, amoroso. Porque existe culturalmente já, e como uma defesa biológica, um senso de crítica muito grande em nós. Vejam, né, tem 2 forças muito grandes que colaboram com isso. A nossa própria biologia, conforme eu comentei, em relação à estruturação da nossa biologia. Ela foi feita para distinguir o que é eu e o que não é. E o que não é, amigo e inimigo, alimento ou
combatente. Então é uma linguagem muito explícita, biológica. E essa bagagem é memória, memória celular, memória bioquímica, isso existe em nós. Então comentei, inclusive, que essa hipótese é uma hipótese minha, que transcender, ou seja, crescimento espiritual, é sobre batalhar contra a natureza biológica. Batalhar contra a vida material, digamos assim, porque são valores distintos, né? Mas aqui é um cenário todo montado para a gente aprender, então faz sentido que seja assim. Por que, né, esse olhar empático? Porque a gente já carrega essa carga de autodefesa muito grande, naturalmente, como um instinto de preservação. Mas a gente, para avançar, depois de um tempo, né, isso fez muito sentido quando a gente era inseto, quando a gente era peixe, quando a gente era réptil, mas enquanto humanos, nós estamos transcendendo a nossa natureza bestial. Então nós estamos transcendendo, aprendendo como consciências, né, em crescimento, a transcender essa natureza biológica. E a única, eu vou ser ousada de novo, a única virtude que pode fazer isso é o amor, porque é o amor que abre para aceitar. Hoje eu estava ouvindo uma música que eu nunca tinha ouvido, e ela falou assim, ó, "Bater palmas mesmo com dor é amar". Então, nessa frase, né, ela coloca assim, o quanto amor, ele é lindo, mas ele às vezes tem um cadinho de dor ali também, porque existe uma morte nesse renascer amoroso, uma dissolução de algo em você. Às vezes a gente diminui o volume, o peso que nós temos para colocar o outro à frente de nós como um ato de amor, né. A maternidade é um grande exemplo desses, uma entrega total para um outro ser. Enfim. Então o olhar amoroso, o olhar empático, o olhar aberto, que começa com um olhar contemplativo, investigativo, aberto para o novo, é a o fundamento para a gente se aproximar desses bastidores, dessas coxias, com um estado preparado, lúcido e forte, para a gente dar conta de, eh, compreender essas tramas de memória antigas em qual nós nos enredamos e que hoje muitas vezes nos prendem em condicionamentos em situações novas. Nós não queremos isso. Nós queremos autenticidade, não é? Essa foi uma das buscas, uma das palavras que vocês colocaram, quando eu perguntei: "O que que você busca no tear?". Conhecimento, autoconhecimento e autenticidade foram as mais marcantes, né. Autenticidade, algo que é autêntico, ele é original, ele é livre. Por mais que nós vivemos em uma liberdade condicionada, afinal nós estamos condicionadas às leis universais e às leis físicas desse plano, vivemos uma liberdade condicionada. Ser livre é você conseguir escolher que atitude você vai tomar diante de uma situação. E se nós estamos aprisionadas por emoções que são tão fortes a ponto de elas serem projetadas em novas situações, isso não é agir com autenticidade, isso não é ser livre. Mas como é que a gente desfaz essas bagagens de dor? Cultivando um olhar empático, cultivando um olhar aberto, para a gente conseguir, com amor o suficiente, olhar para nós, acolher essas histórias, aceitando a nossa vulnerabilidade, abrindo, escancarando a nossa vulnerabilidade, para mostrar quem nós somos, no que erramos. Admitir arrependimentos, isso demanda muita coragem. E a partir do momento que temos a coragem de nos sentir vulneráveis, daí brota uma força imensa, que é a força da ousadia e da autenticidade. Respirando, deixa eu tomar meu cafezinho. Hoje eu tô até na café aqui depois do pôr do sol, isso é inédito. Tudo bem até agora.
Bom, então, eh, aos olhos da medicina ancestral, eu vou chamar assim, existem muitas, não é? Uma delas, que a qual eu me dediquei, é o Ayurveda, medicina indiana. E em todas essas racionalidades médicas antigas, e mesmo nas contemporâneas sem registro, por exemplo, podemos falar de medicina indígena, e é muito variada, porque são muitas etnias, né, no planeta inteiro, mas em geral, as civilizações ancestrais e originárias, né, elas consideravam a mentalidade, o campo emocional, todo esse conteúdo extrafísico de suma importância para a saúde integral, né. E muitas escolas de conhecimento elaboraram ferramentas para nos auxiliar nessa conquista de nós mesmos, no desenvolver desse ser humano realmente, ah, que faz jus à sua humanidade, né. E aí eu vou começar a voltar na questão da trindade. Na semana passada eu falei das 3 virtudes, no fim ficou uma salada de fruta, esquece aquilo, tá. Se alguém tiver interesse depois fala ali no grupo se quer estudar um pouquinho mais sobre aquilo, mas eu vou trabalhar a trindade a partir de outro prisma. Quando a gente pensa assim é muito comum a gente ver as coisas divididas em trindades, por exemplo, quando a gente fala de céu e terra, anjos e demônios, noite e dia, existe sempre uma fração ali intermediária. Entre o dia e a noite existem as transições, né, o sol nascente, o sol poente. Entre o céu e a terra existe essa faixa aqui, né, onde a vida existe. Existe sempre algo intermediário. Entre anjos e demônios existem os humanos. Eh, em um certo livro que eu não lembro onde foi, não vou conseguir lembrar dessa referência, mas eu acredito que é nos Grandes Iniciados. Ah, lembrei. Era a visão de Hermes Trismegistus. Ele fala sobre os grandes iniciados de planeta Terra. E aí ele conta a história de Hermes quando ele estava questionando os mistérios do mundo, e aí ele via assim a Terra, ele viu o templo e ele viu o céu. E aí ele diz que os seres humanos, eles são muito queridos a Deus, eles são muito especiais para o Criador, porque eles não são anjos que estão aprisionados ao bem, e não são demônios que estão aprisionados ao mal, mas são seres livres para escolher o que querem criar. E isso é ser humano. Então, vejam como é fundamental a autenticidade, a originalidade, esse estado de liberdade, né? Relativa, repito, é uma liberdade condicionada, pois vivemos sob determinadas leis, né. Não dá para a gente querer criar asa de anjo e criar coisas assim, não é. Tem coisas que esse mundo não permite. Mas dentro do que é permitido nas nossas leis aqui, locais, existem muitas ferramentas de trabalho que a gente pode nos apropriar, que são derivadas dessas antigas escolas de conhecimento, inclusive de Hermes Trismegistus, que é o hermetismo, que é a escola de mistérios egípcia, né. A gente vai trazer, coisas desse conhecimento aqui no TEAR muito em breve. Então, a partir de agora, aqui no TEAR, a gente vai começar a trazer esses conhecimentos ancestrais, ferramentas de autoconhecimento, ferramentas para a gente expandir a nossa percepção sobre os processos que acontecem em nós mesmos, para que isso nos torne mais fortes e lúcidas diante das nossas escolhas. Para que a gente não mais fique condicionada ou amarrada por uma memória, por uma forma pensamento, por um fragmento de história que te aprisiona a repetir o mesmo padrão. Ah, é por isso que tem padrão repetitivo? Sim,
porque a gente age da mesma forma diante de um desafio, em geral por conta da dor, né, tentando evitar a dor. Apego e aversão são, as causas de 99% dos infortúnios. Pode fazer suas contas aí, apego ou aversão. Então, pensando quando eu falo ferramentas, ancestrais, eu falo de conceitos, eu falo de lógicas sobre pensar determinados processos, e aos poucos isso vai ficar mais claro. Uma delas, por exemplo, que a gente já pincelou, mas a gente vai expandir e aprofundar muito, é os 5 elementos. Os 5 elementos da criação. São as divinas medidas a partir das quais o Criador modelou tudo, esse universo aqui. Então, se a gente tem conhecimento dos 5 elementos, que são, digamos assim, as faixas vibratórias do mundo, a gente consegue percebendo esses padrões. E percebendo esses padrões, a gente tem compreensão e a gente tem um pouco mais de recurso para avaliar determinadas coisas, né. Quando eu falo assim fica muito abstrato, mas, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro, muito básico de como trabalhar com os elementos. Pessoas são regidas por elementos, predominantemente. Então digamos que eu seja uma pessoa de fogo predominante. O fogo, se ele está em desequilíbrio, ele tende à irritabilidade, por exemplo, à crítica, à autoexigência, ao perfeccionismo, enfim. Mas digamos que seja uma pessoa muito crítica e irritada, irritável. Você sabendo que a criatura, uma pessoa que você conhece, ou que eu, né, você me encontrou na rua e percebeu que eu estava irritada, você vai pensar: "Nossa, ela está com o fogo desequilibrado". Não tem o que fazer agora, né, eu não vou brigar com ela, falar: "Ei, você está muito irritada". Não, ela está em desequilíbrio de fogo. O que que você pode fazer? Você pode ser a água daquele momento ali, trazer uma palavra de reconforto, ou mesmo compra uma água de coco para a pessoa, leva para dar uma caminhada no mar para arejar as ideias. A gente vai trabalhando com os elementos opostos para não atiçar ainda mais um fogo que está em desequilíbrio. Não seria, uma atitude produtiva ou eficiente bater de frente, discutir, porque você aumentaria ainda mais essa fogueira e poderia causar um incêndio e se queimar. Então é só um exemplo de ferramentas ancestrais de como trazer determinados conhecimentos que são tão simples, mas tão fundamentais para a compreensão da nossa vida aqui, e é isso que a gente vai ver a partir de agora, nas próximas semanas. Hoje eu gostaria de trazer um conceito, mas antes disso eu quero perguntar se está tudo bem, se tem algum comentário, alguma dúvida ou alguma partilha de qualquer natureza. Bom, vamos lá, a Trindade. Por que que a Trindade é tão importante, né? A numerologia é um estudo muito antigo, que tem raízes no Egito, que tem raízes na Grécia, que tem raízes na Índia, ah, ali no Oriente Médio, né, os árabes têm uma tradição matemática também importante. Eh, mas para além de ser algo objetivo, prático, útil, a matemática, ela é uma linguagem divina também. Eh Existem formas de modelar processos biológicos através da matemática, por exemplo, ou seja, a matemática ela está aí atuando, né, dentro da bioquímica toda e tudo mais. Mas existe uma forma simbólica de lidar com os números, e que a isso é dado o nome de numerologia, ou numerologia cabalística, em que a gente associa determinados conceitos aos números, ou melhor, os números representam determinadas coisas ou etapas de um processo.
Então, hoje eu quero falar sobre os números 0, 1, 2, 3 e 4. 0, 1, 2 e 3, rapidamente. O zero, quando você visualiza, né, ele é um redondinho ali, um buraquinho, ou um ovo, ou a abertura de um buraco, ou de uma cartola, qualquer coisa que você queira imaginar. Destrava aí a criança interior e deixa ela usar a criatividade para ficar imaginando coisas com esse zero. Então o zero ele é esse ovo, essa esse algo redondo, onde tudo está contido. Ele é o nada, mas ao mesmo tempo ele é toda a possibilidade de criação e multiplicação, tá nele, é um ovo da criação. Se a gente coloca um zero à direita, né, de um outro número qualquer, ele vai somar, ele vai multiplicar, né, então ele é um multiplicador. Bom, quando surge o número 1, ele é o princípio. Ele é a ideia primordial. Ele é o primeiro momento. Ele é o princípio. Para que algo seja criado, a gente está ainda num campo mental, uma ideia. Uma ideia é só uma ideia por enquanto. Mas uma ideia, quando ela se associa com os recursos necessários, ela se torna algo. Se a gente pega o número 2 é uma parceria. Então, quando um encontra um par, encontra uma força de produção, de multiplicação. Ele dobrou a si mesmo, né? Ele está com força dupla e potencial duplo. Essa ideia encontra uma força para se gerar, para ser gerada, para ser criada. Então, o 3, se a gente pensa na tradição cristã, a gente repete muito, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não é nem correto falar assim, né? Deveria ser Pai, Mãe e Filho, nessa ordem. Pai, Mãe, Filho. Pai, o princípio, a ideia. Mãe, essa força geradora que associada a uma ideia cria um produto, algo, um filho, algo manifestado. Então, numerologicamente, algo só se manifesta quando ele está na Cabala 3, a gente fala assim, né? Quando está na numerologia do 3. 3 é uma criação. Se a gente for pensar aqui em tridimensional, né? Algo só existe aqui nesse plano se ele é tridimensional. A gente pode pensar assim também. Gente, eu sei que essa é uma conversa bem abstrata, tá? Mas é uma introdução à numerologia, a esse simbolismo dos números que é tão importante para conhecer os segredos do mundo. Muito importante. Eu quero chegar apenas aqui, que 3 é o número da criação. Então, é o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Então, algo manifestado é o 3. Lembra, né? Sempre é 3, ó. Pai, Espírito Santo e Filho, verdade, bondade, beleza, Satit Ananda, chama Trina. São muitas vezes que aparecem esse 3, né? Então, essa trindade é um movimento de criação, quando algo se manifesta. E aí vem nós, né? Nós, esse algo criado. Nós somos as filhas, os filhos, somos já esse 3. Mas dentro de nós, lembrando, né, dos fractais, quem não está familiarizado com os fractais, fica aí de tarefa de novo, que eu já dei essa tarefa, mas fica olhando para os fractais, vê vídeos no YouTube, vai viajando nessa ideia do fractal, porque ela é muito importante. Ela aparece muitas vezes nas nossas, como atravessamentos dimensionais, assim, a gente está entrando num fractal cada vez menor. Por exemplo, estamos pensando aqui em universo manifesto e na nossa realidade humana. Gente, eu tô começando a cuidar aqui, que daqui a pouco a pessoa vai chegar aqui, tá? Mas é 5 minutinhos, eu já tô de volta.
Então, temos esse fractal maior em que existe a rede, né? E se a gente olha para nós, dentro de nós, nós somos também divididos em três. Essa é uma maneira de ver uma subdivisão da nossa humanidade, vou chamar assim. É apenas um modelo, um sistema. Existem muitos, afinal, são muitas civilizações, muitos sábios que pensaram e registraram suas concepções sobre a vida e sobre a humanidade, né? Sobre o que somos, para onde estamos indo. Então, existe muitas vertentes. Aqui eu trago uma. E essa vertente diz que somos três coisas: corpo, psique e espírito. Nós podemos usar também as palavras corpo, alma e espírito. É uma outra forma. Quem é do espiritismo pode achar isso confuso, porque em geral essa palavra alma e espírito ela representa quase que a mesma coisa. A gente usa, né? Muito comum a gente usar essas duas palavras representando a mesma coisa. Mas aqui, dentro dessa racionalidade, corpo nos referimos ao corpo físico, essa corporeidade, espírito como esse algo imaterial, esse algo espiritual, essa vivência que está para além da matéria. E entre esses dois extremos existe, vamos até chamar de órgão, esse órgão unificador e comunicador, que é a psique. Psique, as pessoas às vezes falam psique, mas a pronúncia correta a partir do grego seria psique. Esse ambiente psíquico. Poderíamos chamar de mente, mas isso confundiria, porque hoje em dia se usa mente para descrever esse nível aqui que a gente está tendo uma conversa, né, uma comunicação. Ficou sem Parei som. de ouvir. Pronto, voltei. Então, o que chamamos aqui de psique, ela envolve uma dimensão inconsciente também, uma dimensão de memória. As coxias, tá na psique. O espírito a gente pode chamar de essência, centelha, corpo essência, se quiser. E repetindo, né, existem diversos modelos de divisão. Quem estuda o yoga tem divisões entre 5 corpos, né, os corpos sutis, 7 corpos às vezes, 12 corpos, enfim, tem vários modelos. Mas para os nossos fins aqui, bem prático mesmo, 3 níveis a gente consegue navegar muito bem, com muita consciência e objetividade, com conhecimento suficiente para a gente fazer esse ato contínuo aí no espetáculo da nossa vida. Ah, boa noite, Fê, Ulisses, que chegaram agora, né? Daqui a pouco a pessoa tá chegando aqui, gente. Tô ficando nervosa já, porque daí eu não quero começar uma linha de raciocínio e interromper, mas tá tudo bem. Tudo bem, gente? Vocês estão tão quietinhas hoje? Tô falando bem? Tá claro? Tá tudo certo? Tudo compreensível? Ou tá confuso? Conversem comigo. Vocês estão bem? Estão angustiadas? Eliette mandou um joinha. Uhum. Tereza também mandou um joinha. Dara, hoje eu não tô muito boa, não. Hoje eu tô bem assim, ai, sei lá, meio estranha. Mas assim, eu tô entendendo algumas coisas, mas tá meio confuso para mim, menina. É muita informação isso aí que você tá trazendo. Eu
Não sei se é o meu raciocínio. A minha mente hoje eu acho que não tá com muita lucidez, mas eu tô achando um pouquinho assim, meio punk. E vocês, gente, me contem, o que que você está achando? O que que você está achando, Valéria? Tô planejando para acompanhar. Mas, oi, eu tô achando meio assim, eu não tô conseguindo acompanhar, não tô entendendo. Não, eu tô anotando, né? Eu tô anotando. Ai, hoje eu acho que é meu raciocínio, hoje eu não tô muito boa, não, misericórdia, essa semana foi... Já é Queridas, quarta-feira hoje, continuem parece que conversando, eu volto em 5 minutos, tá? eu acho que eu vivi já tanta coisa essa semana, menina do céu, nossa, o que que tá acontecendo comigo? Não, Jesus. Boa noite, pessoal. Eu também, Mari, compactuo contigo, compartilho. Eu tô bem ruim hoje. E tá bem complexo, né? Peraí, quem que tá falando aí? Quem que tá falando? É a É a Fernanda ou é a Jana, Cris? a Jana, Oi? é a Ah, é Jana. você, Jana. Ô, Jana, engraçado que eu não sei quem que é a Cris. A Cris é quem? Eu vejo Cris aqui, mas eu acho que eu nunca vi o rosto dela. Quem que é? Ah, eu Oi, também não conhecia a Cris. Uhum. A Cris sempre tá sumidinha. tudo bem, Cris? Eu fico curiosa para saber quem que é você, que eu nunca te vejo. Eu andei faltando também, é que eu tenho filha pequena, e daí eu também Ah, é. moro em Rio do Sul, mas hora eu estou em Floripa trabalhando, daí às vezes eu não consigo associar, mas hoje eu estou em Rio do Sul. Ah, que bom Ah, agora. É porque acho que eu te confundo com aquela outra do cabelo curtinho. Eu acho que ela não tá aqui hoje, não. É a Flávia. Não é a Flávia? Eu A ou a acho, Flávia não tá aqui, Fernanda? não. É Fernanda. A Fernanda. Não, não é a Fernanda e o Ulisses, não. Eu acho que é a Flávia mesmo. É a Flávia. É porque tem a Flávia também. Eu acho que eu confundi a Cris com a Flávia. Ô, Janaína, mas desculpa, gente, é porque eu faço essas confusão mesmo. Eu sou meio petecada. Ei, A Fê! Fernanda sou eu. Tudo Não, bom? você eu te conheço. Você é o Ulisses. Eu acho que é a Flávia, Tá. a outra pessoa que eu confundia com a Cris, era a Flávia. Deve, Acho deve que ela não ser. tá aqui hoje, Se não. vocês, A Flávia. se tá difícil para vocês entenderem, imagina eu que cheguei agora. Jesus amado! Eu vou Boa entender sorte. depois só. Ô, Tá Fernanda, mas bom. depois Eu, você eu não quer ver. gosto de aparecer muito, não. Mas, Ô, hein, voltei Janaína, aqui, pessoal. Oi. Pode falar. hoje, essa semana em si, eu falei que assim, a gente não pode se comparar. Mas eu tô achando essa semana tão densa, gente. Misericórdia pra mim, Verdade. assim, né? Meu Deus, Ah, eu tô assim. Uh, eu sei que a gente bah, Hoje, vem. hoje que eu percebi que era quarta-feira já. Pois eu é, e também tá tô passando sentindo isso. rápido. Gente, que é isso Tá. do tempo? Não tá Gente, normal, não. 14 de junho, de maio, gente, mês que vem é metade do ano. E eu fico pensando, eu não fiz nada do que eu queria Não ainda. fiz nada, menina. Misericórdia. Eu tô assustada, mas eu não sei se é uma percepção minha. Aí, às vezes, eu falo com as pessoas falam, tá mesmo e tal. Eu fico assim, gente, mas será? Eu acho que é eu que tô meio apetecada, porque não tem condição, não. Para mim, o tempo tá passando aceleradíssimo. Verdade. Vamos Bem isso. lá. Não tá fácil, não. Essa semana realmente eu também tô sentindo. Semana de lua cheia também, né? Lua cheia de Bah, hoje maio eu tô ainda. baqueada da tarde. Só para vocês terem uma ideia, meninas, eu fui medir minha pressão agora, 9/6. Nossa Como eu tô aqui, eu Senhora. não sei. Eu tô assim, ó, desmaiando em forma de gente aqui. Daqui a pouco eu vou fechar, eu desligo a luz, só fico ouvindo a Dara aí. Tá punk? Nossa. Mas Ah, sua então. pressão é assim, Janaína? Normalmente é 10, 12, mas hoje 9/6 me baqueou, cara. Assim, tô aqui por amor mesmo, porque era pra estar dormindo.
Nossa, Tá quase. A gente faz uma acompanho. meditação bem bonitinha para É, irem já dormindo para cama. beleza. Bom, Bora lá, bora lá. então, vou repetir tudo. Se tá difícil. Vai. Oba! Oba! Uhum. Ah, não, gente, mas olha só, vocês acompanham assim. Basicamente, de onde a gente saiu? A gente saiu do olhar. Olhar contemplativo, olhar amoroso, perceber que o olhar é, é um estado de alma. Isso a gente tem compreensão hoje em dia já, né? O olhar do outro, a visão de mundo, o ponto de vista. Somos todos diferentes, unidos por um fio, como um colar de contas nas mãos de Deus. E essa é a ideia que Kabir traz para a gente, né? E esse olhar, eu trago as metáforas das imagens, porque dentro da minha cabeça as coisas funcionam com imagem. Então, eu trago essas analogias, mas de repente não funciona assim, né, na compreensão de cada um. Mas é isso, a gente vai se conectando com as semelhanças e vai construindo, né, em cima das diferenças quando a gente não consegue estabelecer um paralelo. Mas a ideia é que dentro do nosso olhar existe aí um desmembramento em 3 níveis. Esse nosso estado de ser, que é compreender a nós mesmos como um ser que é trino. Nós temos um corpo físico em que determinadas coisas acontecem, que é veículo da nossa ação nesse mundo material. Ele é carne dessa terra. O corpo é comido pela terra de volta depois do nosso desencarne. Então, esse corpo pertence a este plano. Ele é um nível de interação, de ação nossa aqui, corpo físico, que a gente conhece, é o que mais a gente conhece, na verdade, né? Na outra extremidade, nós temos o espírito. Esse corpo essência, essa fagulhinha que um dia se desprendeu do sol central, com uma característica, uma natureza particular. Cada serzinho que se cria nesse universo, ele vem com uma configuração específica, e agora eu vou mexer com vocês, com sonhos, com desejos de realização particulares, desde que se desprende do sol central. E, através desse corpo, nós realizamos os desejos e as vontades desse espírito. É engraçado falar de espírito com desejo, né? Em determinadas vertentes, isso não faz sentido nenhum. Mas da maneira como eu entendo, eu estudo dentro das linhas que eu acompanho, né? Esse nosso corpo essência, que é o espírito, ele vem sim com uma determinada vontade, é uma vontade com V maiúsculo, porque surgiu da origem, é pura. E para que essa centelha, essa luz pura se manifeste, foi necessária a criação de determinadas estruturas de interação. Imagina se a gente fosse só essa fagulhinha de luz que a gente é em algum nível. Não tem como interagir. Luz com luz vira luz, né? Se mistura. Então a gente precisa de uma interface de interação, igual um computador. Quem entende um pouco de informática ou programação, se você for ver o código que está por detrás desse nosso aparelho aqui, ele é cheio de zeros e códigos né? Mas foi criada uma interface dinâmica com imagens para que a gente conseguisse interagir. Essa é a nossa psique, uma estrutura sutil, intermediária entre o espírito e o corpo, onde está contida a nossa mente, esse sistema de coordenação de ideias, de percepções, os nossos sentidos estão aqui, pertencem à psique. Atuam no corpo físico, mas pertencem à psique. Os sentidos são extrafísicos. Onde está a nossa memória? A gente pode enxergar. Outra imagem. Essa imagem é universal. Eu falei que somos espírito, é a centelha que se desprende do sol central. Bom, então a gente pode ver nosso espírito como um solzinho. O sol central. No nosso sistema, tudo gira em volta dele, né? Porque é isso, tudo gira em volta do espírito. Tudo está em função do espírito. É o espírito que marca o tempo.
Se não fosse o Sol, não haveria esse tempo determinado aqui no planeta. Ele que coordena os nossos dias, literalmente, quando ele levanta e quando ele desce. Ou melhor, quando a gente gira em volta dele, né? E esse espírito é sede da vontade. Agora, esse Sol, né? Esse Sol é o centro de tudo. A Lua, que a gente ama tanto, que hoje estava linda, que agora subiu, não consigo mais ver, mas ela tá cheinha, né? Tá esvaziando já um pouco, mas tá bem redondinha. É, essa beleza que a gente vê na Lua, na verdade, não é dela, essa luz é do Sol, né? Então a Lua é um anteparo sobre a qual incide a luz do Sol. A gente pode pensar que o nosso espírito é essa luz e que essa luz irradia sobre determinado objeto, sobre um anteparo, sobre algo ali, né, que faz uma sombra, e ela reflete parte dessa luz. Essa é a nossa alma, a nossa psique, essa estrutura sutil que tem como função desenvolver consciência. E para isso, temos essa plataforma material maravilhosa que é o planeta Terra, que nos serve com um corpo, através do qual nossa psique se manifesta para realizar as vontades do corpo essência. Ponto. Essa foi a frase de conclusão. É importante a gente ter consciência desses 3 níveis, porque são trabalhos diferentes em cada nível. O espírito, que nos cabe interagir com o espírito? Só ouvir. O espírito já é completo. Ele só quer ser ouvido e realizado, né? Estar em uma linha do tempo que lhe permite manifestar a sua vontade. Veio com um plano, digamos assim, um plano do Criador que quer se manifestar. Para se manifestar, foi-lhe dada uma estrutura com mente, com memória, com chakras, para que isso converse com a linguagem desse mundo, né? Interaja com os elementos, com o cenário e tudo mais. E faz parte disso o corpo físico, né? Aqui nesse plano, mas em outro plano vai ser um corpo de outra, outra natureza, né? Outra configuração. Então, quer ver? Agora, vamos lá, outra imagem. Imaginem, vou pegar aqui o mesmo exemplo que eu usei no ano passado. Minha sobrinha, Laura, toca violoncelo. Imagine Laura sentada na sua banquetinha com o violoncelo tocando. Bom, nós temos vários componentes nessa cena. A gente tem o violoncelo, a gente tem a Laura e a gente tem a música que está sendo tocada. Se houvesse apenas violoncelo, não haveria música. Se houvesse apenas a Laura, não haveria música sendo manifestada aqui, né? E a música é uma ideia. A música sem a manifestação através de Laura e seu violoncelo é apenas uma ideia. Número 1, numerologia. Quando essa música encontra um instrumento a partir do qual consegue se manifestar, então a música encontrou o violoncelo e a Laura, então ela pôde se manifestar. Muita viagem, gente. Eu acho que é tão, não sei, é assim que vai, né? Mas Valéria, O 1 e o 3 eu entendi, no 2 eu tô perdida. o 2, você pode usar a palavra parceria ou recurso, que é o que mais fica tangível, assim, para a gente compreender. É uma força que se soma a essa ideia ou que se une a essa ideia para torná-la manifesta. É como se fosse uma lei desse mundo. Um só, não tem, uma andorinha só não faz verão? Pois é.
ela precisa de parceria, ela precisa de recurso, ela precisa de algo além dela para manifestar algo. Pode falar, Mari. Não sei se é viagem minha também, mas sempre então, quando tenho dois, sempre existe o três, no caso, o terceiro, porque sempre se manifesta o terceiro, porque nesse exemplo que você deu aí, por exemplo, se tem os dois, sempre vai acontecer a música, mas depende da ação, né? Como que é que funciona isso? E isso depende da ação. Você pode, por exemplo, você quer construir uma casa. Essa é a Cabala 1. É uma ideia. Eu quero construir uma casa. Você foi no material de construção, fez o orçamento, comprou tijolo, argamassa, cimento, não sei o que, diz que lá, rejunte, tá, 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 tá. Todos os recursos estão ali. Não existe casa ainda. Você está na Cabala 2. O 3 é a manifestação, é quando a ideia se soma aos recursos para se manifestar, justamente, é a soma. A ideia, 1, se soma aos recursos representados pelo 2, manifestam-se no 3. Assim. Entendi. Então, muito da manifestação muito não, tudo depende da ação, né? Às vezes a gente tem tudo e por a gente não agir, não se manifesta. É. Sim. Veja como só com esses 3 números, 4 números, né, que a gente saiu do zero, a gente já consegue derivar ideias. Isso que eu digo, o conhecimento é circular. Eu entreguei a essência, mas a partir dessa essência vocês já conseguem elaborar essas brincadeiras com os números, com esses conceitos, né? Essa conclusão é super acertada. Você pode ter uma ideia brilhante e todos os recursos disponíveis. Isso não quer dizer que esse algo vai se tornar real, porque depende do ímpeto da ação. E o 3, né, gente? Aí a gente começa a brincar com símbolos. O 3 lembra o quê? O tridente, né? A gente pode pensar no próprio instrumento, né? Que é um instrumento que é de trabalho, né? De tirar o feno de um lugar, botar no outro. Mas ele é representativo de muitas. Por exemplo, Shiva é representado com um tridente. Afinal de contas, ele é a face do Criador que gera a mudança, que gera a transformação. Está muito associado a Marte, né? Marte é um planeta relacionado à ação que é representado por objetos pontiagudos, penetrantes, incisivos, impetuosos. Vejam como é. Não sei se vocês conseguem perceber a beleza de como esses símbolos todos eles são a mesma coisa, representada de forma diferente. É muito lindo. É só ir adquirindo familiaridade. Mas, ó, não se assustem se alguma coisa não gravou, não sedimentou bem, porque eu sempre volto nesses temas e a gente sempre vai voltar. É cumulativo. Assim como a gente vai falar de olhar para o resto do tear, a gente vai voltar na Trindade, a gente vai voltar na memória, a gente vai voltar nas estruturas da consciência. Que aqui a gente está começando agora a entrar num conhecimento mais, de uma certa forma, técnico, né? Dentro dessas, digamos assim, dessa psicologia antiga, que considera o plano espiritual tão importante quanto o plano material. Então, para concluir essa ideia do instrumento que eu trouxe, a gente pode imaginar o violoncelo, esse instrumento, como sendo um corpo físico. Existe a música em algum lugar. A música é algo não é palpável, não dá para pegar, não dá para ver, é como o espírito. E entre esses dois existe algo que o torna comunicável, ou que manifesta, ou que dá vida ao instrumento, que é o artista. E o artista, no caso a Laura,
É a psique. É essa interface entre o espírito e o corpo. É o artista. A psique é o que permite que esse ato puro que é a música se materialize, ganhe forma. E para cada nível existe aquilo que compete fazer, né? Ah, ao violoncelo, por exemplo, ele precisa estar afinado, ele precisa ser do tamanho do artista, ele precisa estar, sei lá, botar aquele negócio lá, um sebo lá nas cordas para não arrebentar. Tem um monte de manutenções, precisa estar afinado. Então nós devemos cuidar do corpo. A gente tem que manter esse instrumento afinado e bem cuidado para que a música seja o mais fiel possível à manifestação da corpo essência. Essa música, essa arte. E ao artista, à psique, lhe cabe praticar, ensaiar, compreender a linguagem musical, treinar o ouvido, ouvir e ouvir e ouvir e praticar, e dominar essa arte de manifestar a música que já existe em um certo plano, manifestá-la aqui. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Eu fui costurando aqui, eu falei do número 3, e dentro de nós aí a gente tem essa divisão em 3, porque ao corpo cabe um tipo de ação, à psique outro. São cuidados diferentes, somos seres multidimensionais, né? Então, existimos nesses 3 níveis de consciência, podemos chamar assim. E integrá-lo é a nossa tarefa. É realizar yoga, a união, para que nós sejamos um ato puro, para que a música do espírito ela seja o mais fiel possível, através de um artista bem treinado e de um instrumento afiado. Assim a gente depura, lapida e realiza a nossa arte, né, nessas 3 esferas aí. Aí é que vem, independentemente da música que você quer tocar. É isso que deve ser feito. Olha a Lavínia aí, gente. Boa noite. Independente da música que nós escolhemos tocar, porque cada centelha é única e veio realizar algo distinto. Por isso a compreensão dos nossos olhares distintos é tão importante. É nosso dever também respeitar a obra do outro, mesmo que a gente não goste. Claro, né, cada um vai representar a sua maneira, né, vai cuidar do seu instrumento do seu jeito, vai estudar do seu jeito ou deixar de estudar, mas imaginem só, né, se a gente fosse artistas de ponta, com instrumentos de ponta, tocando uma orquestra divina, né, que será que não ia sair? É. Então é isso, a gente está aqui para responder a esses desejos profundos desse corpo essencial. As nossas vontades são emanadas dessa esfera. Então, muitas vezes, a gente tem vontade de fazer coisas que não fazem sentido nenhum. Ou a gente tem intuições, vai por aqui, não vai por aqui, faz isso, entra nisso, sai disso, rompe isso, quebra aquilo. São vontades. A nossa tarefa é lapidar esse ouvido para a gente conseguir ouvir essa música e dançar e cantar conforme, o nosso desejo íntimo, sem nos confundir tanto com o nosso ambiente, ou com aquilo que é exigido do nosso ambiente exterior, ou pior ainda, não nos deixar realizar a nossa vontade primordial por conta das nossas dores que acumulamos no meio do caminho. Então, faz parte de afiar o instrumento, faz parte de treinar o artista, libertar-se desses resíduos emocionais tóxicos que impedem que essa música flua.
É como deixar, sei lá, imagina que você tem um dedo sempre preso lá numa corda e ele não tem aquela dinâmica, ele não tem o movimento necessário, ele não deixa fluir o som. Vai sair diferente, a música não vai ficar bonita ou perfeita, né, ou enfim. Então eu trouxe essa analogia pra gente, eh, pensar de outra forma, assim, na nossa vida, né. A gente faz tantos dias como obrigação, como algo que deve ser feito, ou que parece que nem surgiu da sua vontade, né, e e nós nos sentimos realizadas, realizados, quando essa música ela flui. Isso nos traz felicidade, porque a gente está atuando conforme a nossa natureza profunda. Isso é um reencontro consigo. Que alegria poder manifestar a própria natureza, né. E aí não nem sempre é prazeroso, às vezes é numa escolha difícil, às vezes é ultrapassando alguma dor. Mas são músicas, né, assim como existem músicas felizes, existem marchas fúnebres. Então são emoções diferentes, né, e todas elas têm o direito de existir. Isso é cocriação. Um comando partiu do grande criador da consciência central e está impresso em nós, e nós executamos. Nossa música. Pronto. Era isso que eu queria dizer hoje. Alguém tem mais algum comentário? Agora ficou mais palatável? Ficou mais tranquilo? Não precisa ficar tranquilo, mas pelo menos entendível, né, compreensível, faz algum sentido? Tem um joinha, tem um acenar de cabeça da Valéria, outro joinha. Uma explosão de coisas agora, palmas e palmas. Uhul. Ô, Dara, agora fez total sentido. Fez sentido até demais. É, porque eu acho assim, é o que você falou da Trindade. Às vezes a gente ouve, tipo assim, você tem um instrumento, você tem ali, né? Tem um artista, mas se você não consegue ouvir, a música sai toda atrapalhada. Ou às vezes tipo assim, eu não sei colocar em palavras o que eu tô pensando aqui. Mas eu entendi muito bem e foi muito bacana agora. No inicinho que eu fiquei um pouquinho mais confusa, porque você falou referente às questões do. Como que é, Sá, que você falou no início? Que você estava falando da Emoções? e também da numerologia. Tipo assim, eu não estava conseguindo entender. Tipo assim, quando você começou a explicar sobre a numerologia. Mas agora ficou bem assim, esclarecido. Muito bom. Gratidão. Legal, legal, que bom. É, tem alguns momentos, assim, que vale a pena rever, né, talvez hoje seja um dia de rever. Mas também não se apegue muito a elaborar dentro da cabeça, enquanto eu estou falando, uma coisa linear, assim, porque não é. Ela é como uma constelação, é mais uma constelação do que uma linha de raciocínio. Eu faço assim, eu vou lá e volto, eu vou lá e volto até para ir associando livremente ideias, né. É diferente de um conhecimento mais objetivo, assim, que a ideia é despertar coisas lá dentro, né. Por isso que eu não gosto muito de roteiros, porque eu vou falando, vou sentindo, vou falando, vou falando. Mas hoje eu consegui meu roteiro bonitinho, gente, segui tudo, fiz tudo certinho, acabei no horário, ó, com tempo para meditar. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente já vai encaminhando a nossa prática e para a semana que vem tem uma tarefa. Agora sim tem a tarefa que eu tinha cancelado lá umas 2, 3 semanas atrás, agora ela é pertinente. Que a tarefa vai ser assistir um trailer de filme, eu acho que é menos de 4 minutos, e é o trailer do Fantasma da Ópera. É, Dara, desculpa eu te incomodar aí, mas te atrapalhar aí, mas é porque é o seguinte, o que eu tava querendo te falar que eu esqueci é o seguinte, aquele negócio do vídeo no YouTube que você falou pra gente ver das tipo facetas, como que chama
Você falou assim, vocês assistem no YouTube o Ah, vídeo os fractais? os fractais. Esse daí que eu não entendo, porque eu não sei o que que é isso. Depois manda pra gente o que que é, pra gente poder assimilar assim, e ver o que que é certinho. Mando sim, mando sim. Em linhas gerais, um fractal, ele é uma imagem geométrica que ela se repete em si mesma. Então é como se fosse assim: tem uma flor. Aí você olha a pétala da flor. Se você dá o zoom na pétala da flor, ela é uma outra flor. Aí você pega a pétala dessa flor menor e dá um zoom nela e ela tem uma flor inteira. E aí você vai indo, 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 indo infinito. Igual descer na escada para sempre, assim, ó. Ela é Ah, uma, entendi. ela é uma imagem de repetição infinita. E nós somos assim, nós somos seres com esse tipo de estrutura. A Por gente isso está que em é tão rede. complexo. É muito. Mas é divertido também, né? Meu Deus, é o jogo da vida, assim, o mais difícil de todos. É, Nossa é senhora, isso. eu tenho que achar essa diversão, porque eu não acho divertido, não. Ai, Mari. Bom, então, gente, mais alguém deseja falar algo? Olha, eu quero, por favor, que vocês sejam todas francas comigo. Se alguma coisa não fez sentido nenhum, se quer rever isso de hoje e de outros dias também. Porque tem dias que eu consigo encadear o pensamento bem legal, tem dias que eu tô um pouco mais bagunçada, afinal de contas, também sou ser humana e não tenho problema em abrir minha vulnerabilidade, porque às vezes eu me desorganizo também, né? É normal. Então, sempre fiquem à vontade, assim, no caso de quererem revisar alguma coisa que foi vista, que poderia aprofundar um pouco mais, tragam, porque a gente vai conversando aqui, vai elaborando, né? Junto faz mais sentido do que eu ficar conversando sozinho. Bom, dito isso, mais alguém tem algo para me dizer? Pode falar, Eliette. Ah, quando você saiu, que a gente ficou conversando, a gente comentou que algumas vezes a gente ah, cochila, né? Já aconteceu comigo e eu tive a impressão nesse dia que não foi só dar uma cochilada, é tipo um desdobramento, tá? E aí eu peguei depois da aula e aí eu vi onde eu parei e onde eu voltei, tá? Eu não sei se isso faz parte da aula, tá? Porque hoje, quando as meninas comentaram, teve um dia que eu dormi, aí eu fiquei me lembrando desse dia e que já aconteceu em meditação disso comigo, e é muito forte, eu acho que não é só um cochilo. Será que faz parte da aula? Olha, vou ser bem sincera. Pelo que eu estou recebendo de depoimento, eu acho que faz parte, sim, da organização espiritual aí do TEAR, porque tem acontecido seguido. E, e é assim, a gente está em contato numa egrégora, por mais que a gente esteja espalhada pelo Brasil quase que todo, existe um campo que se forma. Os campos são quânticos, eles não são físicos, né? Então eles são integrados, assim, a gente está toda conectada aqui. É por isso que existem transmissões de cura à distância. Como é que a oração funciona, né? Poxa, a gente está em. É uma outra dimensão, é a dimensão do extrafísica, né? Seja lá qual for, são tantas. Eu também não conheço tudo, mas eu sei que está acontecendo um movimento, sim, Eliette. É, eu não sei se é do meu campo, é do trabalho dos mentores que me acompanham, eu não sei, mas faz parte. E não tem problema, não. Dormir, coisa boa. De repente era a psique que queria ouvir melhor, ela desliga o corpo físico, assim, pum, quero ouvir com os ouvidos extrafísicos. Vai saber, né? Ô, Valéria, Boa, eu não, posso falar uma não. experiência que você teve para compartilhar com a Eliette? Ô, Eliette, a gente estava fazendo uma meditação dessa lua cheia de Vesak que teve.
E aconteceu isso com a Valéria dormiu sentada. Ela falou assim que ela acordou até assustada no meio da meditação. Eu acho que isso é um processo de cura. Às vezes, quando isso acontece, eu sinto muito que é um processo de cura, sabe? Não sei, é uma percepção que eu tenho, assim. Acontece, acontece. Eu também dormi com a meditação da Dara esses dias, não sei se foi ontem, ontem de ontem, que eu ouvi a meditação do Dia das Mães. Aí eu dormi, menina. Eu comecei a ouvir a meditação e dormi. Aí quando foi, depois eu ouvi de novo para me entender. Eu ouvi a meditação, eu falei assim, não tem jeito não, gente. A gente dorme muito fácil com essa meditação. Dara, não sei se pode, sabe, mas você podia compartilhar depois aquela música do final. Gente, aquela música é lindíssima. Muito linda. Compartilho, sim, é linda mesmo, né? Pois é, nossa, o Medita também é uma bênção, né? Uma grande bênção. Gratidão. Ah, eu que agradeço. Se não tivesse quem gostasse, não faria sentido, né, eu fazer, se não auxiliasse de alguma forma, né. Então eu anotei aqui, vou mandar a música ali para vocês. Eh, bom, então é isso por hoje. Vai silenciando a tua mente, tomando uma inspiração profunda, percebendo o teu corpo físico. Vamos percebendo como está a nossa mente, nosso ambiente psicoemocional e principalmente como está o nosso coração no dia de hoje. Vai deixando que as ideias vão assentando, quase como se você conseguisse ouvi-las ou vê-las como plumas navegando pelo ar, indo ao encontro do chão. Deixe que as ideias vão se assentando. Com o tempo, vão se consolidando na tua base. Entramos em contato com o campo do nosso cardíaco, nos conectando conscientemente, mais uma vez, aos nossos mentores pessoais e aos mentores deste trabalho, a cada um presente, a cada uma que aqui está. Vamos nos visualizando como uma grande roda de mãos dadas. Irmãos e irmãs em busca de se conhecer, de manifestar a sua verdade, de realizar-se em vida. De sentir que pertence a si e que está no lugar onde deve estar. Por isso trabalhamos. Agradecemos a luz do conhecimento,
Agradecemos a todos os iniciados. Agradecemos a todos os nossos amigos do plano espiritual. Agradecemos a oportunidade de viver. Agradecemos a amorosidade do Criador e pedimos possamos refletir o seu amor com toda a fidelidade que possuímos, com toda a fidelidade que construímos. Nessa relação, com a divindade. Sente como está o teu corpo físico, como está a tua mente, como está o teu coração. Como está a tua respiração. Faz uma inspiração profunda e vai voltando. Eu agradeço a presença de vocês hoje. Espero que tenha servido, que tenha sido de utilidade as ideias que foram trazidas aqui hoje. Não se preocupem em decorar rapidamente, não é sobre isso. É sobre o que faz sentido a nível de alma, para que através da linguagem da alma nós contatemos esse espírito, deixamos que ele venha, se projete, tome conta de nós. O mais liberto possível. Desejo uma boa noite, uma boa restinho de semana e logo mais eu coloco para vocês a tarefa de casa com o link para vocês assistirem o trailer do filme que nós vamos conversar na próxima semana, trazendo aí a arte, né, em forma de cinema para nos auxiliar nessa jornada nossa. Tá bom? Um beijo em vocês. Beijo,